Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando na sua telinha mais uma vez o podcast Breves Histórias, o podcast das nossas histórias, sempre com um convidado muito especial, trazendo uma notícia, umas informações importantes a respeito da política, da economia, de aspectos sociais, políticos, regionais, enfim. Podcast Breves Histórias, sempre procurando instruí-los da melhor maneira, né? É isso aí, estamos aqui para mais uma gravação, né? Como o meu colega Max já falou, é sempre um convidado muito especial, sempre com informações relevantes para a nossa sociedade, e hoje não vai ser diferente. Vocês podem ter certeza que o nosso convidado ou a nossa convidada também é muito especial. Exatamente. Só lembrando a todos que a nossa terceira temporada, né, tem o apoio exclusivo da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Paulo Gustavo, Lei Federal. Nós conseguimos aprovar o nosso projeto em um dos editais da Paulo Gustavo, então a nossa terceira temporada, todos os programas são patrocinados pela Lei Paulo Gustavo. Que venham mais leis de incentivo à cultura para que a gente possa desenvolver outros projetos ainda. Tá ok, pessoal? Bom, então, para começar, gostaríamos de apresentar aqui a nossa convidada de hoje, né, a professora Edivana Vieira Praia, ou a nossa colega Edivana, também professora, né, professor Woody? É isso aí, né? Como eu falei, uma convidada especial, presta um serviço importantíssimo para a nossa sociedade, como vocês vão ver, né? E aí a gente vai começar então esse bate-bola, vamos dizer assim, né? Porque é uma conversa bem informal, mas vocês vão ver que realmente vai ter uma série de informações importantes para a gente aqui. E a gente começa exatamente como a gente sempre começa o nosso programa, né? Querendo que a nossa convidada se apresente para vocês, ela própria, né? E contando um pouco lá, já desde a sua infância, a sua trajetória, né? De aquele primeira fase da vida, né? A gente, como eu estava conversando com o professor Max aqui, a gente é muito curioso nesse sentido também, gosta de saber do nosso convidado, né? Como é que é a infância, como é que foi o nascimento, essas primeiras informações que a gente acha também que são relevantes para vocês compreenderem quem é o nosso convidado. Então vamos passar a palavra para a nossa convidada, Edivana, para ela mesma, né, se apresentar para vocês. Então, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né, com todos vocês. Gostaria, assim, de agradecer esse momento importante, as minhas saudações marajoaras, né, a todo o nosso povo do Marajó. É um momento gratificante, a gente está aqui para trazer algumas informações, né? Eu, inclusive, hoje estou arrumada, viu? Vim aqui muito arrumada. Porque quando eu digo, quando eu vou falar da minha vida, eu gosto de estar um pouco arrumada, né? Porque, assim, é uma satisfação pra gente, inclusive, chegar, né, onde a gente chegou, né? Enfim. E eu gostaria de agradecer o professor Valdir, que, né, foi meu professor, aprendi muito. O professor Max Charles também, né? Que é uma pessoa muito importante na nossa comunidade. E assim, então, quem é Edivana, né? Sou Edivana Vieira Praia, né? Vou começar, né, de onde eu nasci. Sim, eu também eu digo que eu sou ribeirinha também, né? Porque vim do meio rural, né? Aos 7 anos de idade, vim para Breves morar. Nasci também lá perto, lá no Rio Tajapuru, né? Os meus pais moravam no município de Breves, no Rio Tajapuru, mas eu nasci no município de Melgaço. Que era do outro lado do rio, que é, né? Do outro lado, porque os meus pais, a minha mãe, ela estava em Melgaço, né? Então deu aquela dor para Edivana vir ao mundo, e eu nasci, né, melgacense por esse motivo aí. Mas sempre morei no município de Breves, né? Então, quando o meu pai, ele tinha um sonho. Qual era o nome dele? Oswaldo Macedo Praia em memória, né? E a mamãe se chamava como? Juraci Alves Vieira, né? Ambos moradores no meio rural. E aí, então, meu pai, ele tinha um sonho, professor Valdir, que os filhos dele aprendessem a ler, né? Então, aos 7 anos de idade, eu vim morar em Breves, né? Aqui no município, porque eu precisava estudar. Né, junto com o meu irmão, que é conhecido, é o Jimmy, né? Nós viemos nós dois. Eram só vocês dois? Não, nós tínhamos outros irmãos, né? Mas aí eles já tinham, eram mais velhos, né? Então, tínhamos nós que éramos ali os caçulas, né? Dizendo assim.
Então, aos 7 anos de idade, nós viemos para a cidade morar com um tio nosso, né? Porque a gente precisava estudar. E aí nós viemos, estudamos, moramos 1 ano lá com eles, né? E assim, quando eu voltei no interior, nas férias, né? O meu pai, ele dizia, já sabe ler? Já sabe ler? E aí, quando a gente, então, voltava lá, né, ele pegava um livro e dizia assim, lê pra mim, né? Então, ele queria que alguém lesse, ele né? Sabia ler? Não sabia. Ambos analfabetos, né? Nunca só... Mas assinava o nome, sabia só assinar o nome, né? Então, assim, o nosso crescimento, ele também vem muito, assim, a partir desse sonho, né, do meu pai de ter filhos que soubessem ler, que tivessem uma formação. Eles estão vivos ainda ou não? O meu pai não, ele faleceu na pandemia agora, né, com 85 anos. A mamãe está, né? Também vai completar 85 anos agora. Mas continua na zona rural ou tá? Não, aqui. Eles já vieram há bastante tempo, né? Eles vieram para Breves. Quantos irmãos vocês? 8 irmãos. 8 irmãos. Nome, vamos falar o nome. Vamos falar os nomes, né? Quer saber? Bem, eu tenho a Maria Eliana, né? Que é a Maria Lindalva, que é a mais velha, a Maria Eliana, a Maria Solange, né? A Edneia, a Edivana, o Oswaldino e o Jimmy, né? Sim. Que é o Odivan conhecido, né? Sim. Então, assim, são 8 irmãos. E hoje eu tenho uma irmã ainda que não quis vir do meio rural. Mesmo ela estudando, se formou, continuou no mesmo lugar lá, né? Sendo professora. Edivana, assim, a gente percebe aqui, com várias entrevistas que a gente já fez, né? Que a maioria das pessoas, né, dos nossos entrevistados, né, grande parte deles vieram da zona rural para a cidade, né, e a maioria, se não sua totalidade, vieram impulsionados por esse sonho que seus pais tinham, isso, né? Isso. Então é algo a se destacar, porque mesmo sendo pessoas analfabetas ou de pouco conhecimento, né, eles tinham essa noção, né, de que educar o filho, de que colocar um filho numa escola era o caminho para essa transformação da realidade dele, né? Que a gente também até hoje bate nessa mesma tecla, de que o Marajó, como um todo, só vai mudar se a gente puder dar educação para o nosso povo, né? Isso, então assim, foi isso que motivou, né, a gente estar, né, vir para a cidade. E posteriormente meu pai, ele também veio, né, trabalhava na roça, cheguei a ir algumas vezes, né, na roça, andar pelo caminho das roças, né. Quando Mas era lá era uma vila? Onde eles moravam em uma vila, que era a Vila Ramex. Sim. Ah, tá. Né, na Vila Ramex. Era uma empresa madeireira numa época, né? Palmito, alguma coisa acho que era assim, Palmito, né. De Palmito, né, e aí posteriormente eles migraram para um rio lá bem próximo, que era o Mujirum, bem próximo, né, dessa vila lá. E os teus irmãos estão todos aqui? Moram aqui em Breves? Um mora em Melgaço. Com exceção dela que ficou ela lá. ela mora no interior, né, também, e o restante mora aqui em Breves. Aqui em Breves. Bom, professora, essa sua vinda para Breves, junto com o Jimmy, né, se deu em que ano? A senhora lembra? Não me lembro exatamente, né? Porque eu tinha 7 anos quando eu vim para Breves. Ela nasceu em 1980, por aí, 87. Por aí, por aí, né? 87. Então, nesse primeiro momento que vocês vieram morar para cá para estudar, né? Morar na casa do tio de vocês. Sim. O que é que a senhora lembra, assim, da paisagem onde brevense? era essa casa? Onde era essa casa e como era essa paisagem de Breves, como eram as brincadeiras, olha, como eram as coisas? Era na rua Lourenço Borges, ali perto da casa do seu Charles. Conheço professor Charles, professor Charles, pai do Irã, né? Da Roseline, bem ao lado, né? A gente morava lá. E aí a rua, né, ela não era asfaltada. Eu me lembro que quando eu ia para o Estevão Gomes, que eu estudava na escola Estevão Gomes, né? Estudei lá as séries iniciais.
era muita poça, né? A gente ia a pé, eu fico imaginando, né? Verdade, que a gente ia ali a pé, ia a rua assim, muita poeira, poça, não era muita poça, era muita lama ali, né? Era muita poça. Porque ali na Cidade Nova, a maior parte era área alagada. Sim. Aí ia na Avenida Portel, né? Ali pegava, era... Já tinha ponte ainda? Não tinha ponte, não. Não tinha. Mas quando meu pai veio para Breves, lá onde ele morava, ainda era ponte. Na Cidade Nova? Na Curralinho. Na Curralinho, né? Sim. Bom, aí a senhora começa a sua trajetória estudantil lá no Estevão Gomes, né? Na verdade, eu iniciei no interior. Estudei, né? Tem até meu boletim, que outro dia meus filhos pegaram esse boletim. Mas mamãe, esse seu boletim, né? Da primeira série. Olha só como tá aqui as suas notas. Eu disse, minha filha, porque lá a gente não tinha assim, muita instrução, quem orientasse, né? Isso. Naquela época. Eu lembro que a professora, ela tinha também pouca escolaridade. Mas naquela época. Né? Foi pouca comum, escolaridade, né? E aí, enfim, depois foi na escola Estevão Gomes. Aí fez o ensino fundamental lá. Que era o primeiro grau naquela época. Primeiro grau. Primeira série, estudei primeira série. Professora Margarete Moreira aqui, depois, né? Porque lá eu repeti, né? Aí a minha professora aqui foi a Margarete Moreira, né? Aí fez da primeira até a quarta. Até a quarta. A Margarete Moreira que mora ali perto da UFP agora. Que ela tem uma lanchonete. Tem uma lanchonete lá perto. Ela aí, eu lembro a professora Sônia, né? A professora Elza, esposa do professor Zé Maria, né? Não moram mais em Breves, mas eles foram meus professores nesses anos aí. Bom, aí termina essa primeira etapa lá na Estevão Gomes, aí você vai para Miguel Bittar. Né? Do quinto ao oitavo ano. A oitava série. Sim, a oitava série. Mas assim, continuando a minha história, né? Eu morei 1 ano na casa da minha tia. Né? Depois disso, eu fui morar na casa de uma outra família, né? Que a família que eu morei até os meus 21 anos de idade. Que foi o Nilson Maranhão e a Irene Maranhão, né? Que eles que me criaram, na verdade. Para mim, são meus segundo pais, né? Que foram eles que me criaram. Também me incentivaram, né, a fazer meus cursos, meus estudos. Para quem não se lembra do Nilson Maranhão, ele trabalhava na Receita Federal. Na Secretaria da Fazenda. Os dois, na Secretaria da Fazenda. Sim, pessoas maravilhosas que eu tenho assim, muita gratidão, né? Tu sabes onde eles estão? Sim, eu tenho contato direto em Belém, né? Os dois moram em Belém, né? Continuo indo, né? Fazendo as visitas. Quando eu vou... O contato não se perdeu, né? Não. É aquela ligação no dia do aniversário, né? Aquela, né? Não se perdeu, não. Continua, né? E vai continuar para sempre. Exatamente. Bom, aí vai pro Miguel Bittar, faz da quinta, oitava série. Sim. Aí termina... Vou para a escola Elisete Fona Nunes. Fazer o segundo grau na época, né? Segundo grau. Cursei administração de empresas lá, né? Verdade, o professor Valdir foi meu professor lá. Há pouco tempo atrás, né, professor? Lá por 1995, né? 97, por aí, foi 99. A escola Elisete é de 92, da inauguração dela, eu me lembro disso. Sim. E aí, realmente, tinha um curso de administração, que era o ensino médio nessa época, segundo grau, né? Que chamava. Segundo grau, né? Tinha administração e tinha, não sei qual era os outros cursos. Tinha administração, tinha ciências humanas. Ciências humanas, que chamava, naquela época era dividido, né? E tinha magistério. E aí lá nós criamos grandes projetos, não foi, professor? Que foi o Labirinto, né? Do Terror, né? Do terror, da literatura gótica, né? A gente trabalhava literatura gótica e no período das feiras a gente fazia o Labirinto do Terror, foi muito sucesso. Só abrindo um parênteses aí, professor, com relação a isso, né? A escola Elisete sempre foi assim um polo de efervescência, né? Cultural. Tanto na parte de projetos, na parte de eventos, esporte, né? Jogos tudo, internos, né? Tal. E a gente vê a situação que a escola se encontra hoje em dia, né? Se arrastando uma reforma que vai se estendendo, o pessoal vai protelando, não se... E aí se deixa um espaço, né, que é tão importante, que ele não deixou de ser importante, né? Apesar do mau cuidado que estão tendo com ele. E então fica o alerta aqui, né? Porque as autoridades
providencie finalmente essa reforma para que a escola retome seu caminho de incentivo, né? De grandes projetos culturais. A importância que a escola tem, né? Eu tenho uma ligação com a Escola Elisete assim, muito forte, entendeu? Então, realmente, eu fico muito triste quando eu vejo assim, o estado em que a escola se encontra, porque realmente nós tivemos assim grandes ações ali na Escola Elisete Nunes, enfrentou problemas no seu início, mas depois se superou, conseguiu se destacar na sociedade, adquiriu a confiança da sociedade e continua tendo. Só que os gestores, por exemplo, que deveriam zelar também por isso, né? E a culpa não é dos professores, não é dos alunos, é realmente de quem está administrando, está gestando o recurso público para poder melhorar aquela estrutura. Os alunos estão em outro ambiente, não estão na escola deles faz o quê? Uns 3 ou 4 anos, eu acho que estão. Acho que tem mais, né? Sem contar que são memórias, né, professor? São pessoas formadas, isso, né? Exatamente. A sua contribuição na sociedade, né? Que a questão da Escola Elisete trouxe, né? Inclusive a minha formação, ela parte de lá. Então a gente, né, até pede assim encarecidamente, né? E na verdade que os gestores eles têm que fazer a função deles, né? Que é buscar formas, né, de ampliar aquele lugar, de construir, talvez de derrubar, né, de fazer tudo de reconstruir para oportunizar e os alunos voltarem para o seu espaço de convivência. Para que não se perca essa história, né, todo esse legado que foi construído lá. Né? Bom, professor, aí tem toda essa trajetória na Elisete, mas trajetória muito boa, por sinal, né, que deixa saudade. Sempre deixa. Depois disso vem a sua formação superior, certo. Não é isso? Fale um pouquinho da sua formação. Isso, aí eu dei uma pausa, né? Porque assim, quando eu fiz o vestibular, eu queria trabalhar no turismo, né? Eu queria trabalhar no turismo, mas aí eu não consegui naquele período entrar para o turismo. E aí casei. Ganhou outro diploma. Aí eu, né, casei. E aí assim, mas antes disso como eu fazia bastante cursos, né? Estudei 5 anos em inglês, né? E aí me chamaram antes disso para eu ir para Portel. Então a minha primeira profissão mesmo ali de professora, já fui dar aula de inglês em Portel, que me contrataram, né, na época. Me chamaram, coloquei meu currículo, fui e trabalhei lá por um tempo, apenas com nível médio e com a formação na língua inglesa. Trabalhei lá, né, e aí casei, né, eu retornei a Breves. Isso foi antes do casamento? Foste para lá? Foi, antes foi. Então, e aí quando eu retornei a Breves, né, mesmo ainda estando vinculada lá, aí que eu fui fazer um curso de pedagogia. Né, fazer o curso de pedagogia. Já na UFPA aqui? Não, fiz na UVA, no período, Vale do Acaraú, na Universidade Vale do Acaraú, né, que por sinal formou muita gente aqui, sim, né? Sim, fiz esse curso e voltei para Portel, né, assim que eu na verdade eu ainda atuei em Breves aqui como professora, assim que eu finalizei, mas como me chamaram novamente para Portel, né, e eu retornei para continuar sendo professora. Mas já com nível superior agora? Já com nível superior, certo? E aí passei num concurso para lá de coordenação pedagógica, já assim que finalizei, né, coordenação pedagógica, e atuei lá por um tempo, né, e disse que só retornaria a Breves quando eu fosse concursada, né, que eu queria ser concursada, que né, uma segurança, né, uma segurança, né, e aí passei num concurso para Breves. Mas eu só retornei a Breves em 2007 mesmo, né? Quando eu assumi o meu concurso daqui. Aí o marido ficou aqui ou ele foi ia para lá? Ele ia para lá, passava 3 dias, 4 dias, como ele trabalhava no bar, né? Ele vinha nos dias que abriu o bar, era no final de semana. E aí eu atuei na Escola Abel Figueiredo, Lourdes Brasil, Rafael Gonzaga, assim. Portel foi muito importante, foi o meu primeiro campo profissional mesmo, né, na área da educação. E foi lá, inclusive, que também surgiu uma das grandes paixões da minha vida que eu sigo até hoje, né, que é o campo da educação especial.
Exatamente. Lá foi um dos pontapés, né? Não que eu não visse aqui, Sim. né? Mas lá que eu atuei mesmo, né? Na escola que eu fui coordenadora pedagógica, a gente tinha uma classe especial lá. E aí, lá naquela época ainda não tinha ainda a inclusão ainda, era não, separado. Lá, era separado, classe especial. Então foi um município que também colaborou muito ali para Ficaste quanto tempo minha lá? vida profissional. Acho que uns 4 anos. 4 anos. 4 anos. Bom, aí o primeiro concurso que teve aqui foi em 2005, acho que foi na gestão do professor, do prefeito, então prefeito Luiz Rebelo, né? Sim. Aí houve a chamada, que foi em 2007, eles chamaram. Foi. Aí a senhora assumiu já o seu concurso. Aí já veio para trabalhar. Sim. Qual escola? Já ficou lotada? Olha, eu fiquei lotada na escola. Inicialmente me encaminharam para a escola adventista. Né? Na verdade, como eu passei para aquele concurso que era professor pedagogo, que era o pedagogo, né? Primeiro me lotaram para ir para Centras, mas eu não consegui chegar na Centras, né? Antes de chegar na Centras, mudaram que eu tinha que ir para a escola, né? Para a escola adventista. E eu passei 6 meses na escola adventista, e aí fiquei lá, né? E migrei para a escola Maria de Lourdes, onde fica bem em frente da minha casa, né? Trabalhei um tempo lá, um pequeno tempo, né? Eu sou uma pessoa que vive migrando, um pequeno tempo, né? Lá, e fui trabalhar na escola Bom Jesus, a convite, né? De uma amiga, minha escola ia inaugurar, então ela me convidou para eu trabalhar com ela lá, né? Numa função de vice-diretora. E aí eu fui trabalhar com ela, né? E aí na época eu lembro que o prefeito perguntava para ela, mas ela é muito sua amiga, né? Ela disse, não, ela não é muito minha amiga, né? Mas eu conheço como é que ela trabalha. Entendeste? Então eu fui e trabalhei lá 1 ano e meio na escola Bom Jesus. E aí, posteriormente a isso, eu saio da escola Bom Jesus e vou trabalhar na coordenação de educação especial, na CEMED. Né? Certo. Bom, aí, a partir daquele primeiro momento, primeiro contato lá em Portel com a educação especial, Sim. Aí depois teve esse segundo contato já aqui na CEMED, nessa coordenação, né? A partir daí começa toda a sua formação nessa área, né? Que a qual a senhora trabalha até hoje, né? Está engajada, enfim, que são outros projetos que nós vamos falar daqui a pouco, né? Como é que se deu essa construção lá dentro da CEMED, de todo esse trabalho da inclusão, esse primeiro momento? Enfim, aí pra eu atuar lá dentro, eu cursei uma especialização, né? Que é Sociedade, Cidadania e Políticas Públicas. Eu fiz essa né? também. Sim, nós fizemos, né, professor? Inclusive, aí o meu trabalho, ele era todo voltado para a pessoa com deficiência já, né? Eu procurava estudar quais são as leis existentes, quais são as políticas públicas existentes para as pessoas com deficiência, né? Para eu atuar lá, né? E assim, lá nós éramos uma equipe, só equipe técnica ainda, a gente tinha somente a equipe técnica, que eram os pedagogos, né, que era ali eu, a professora Carla Matos, a professora Joana, aí tínhamos o professor Fabrício, né, Balieira, a professora Marisete Oliveira. Isso, a Borges, né, nós éramos uma equipe. Então, nós fomos convidados, né, a montar a escrever um projeto, né? Eu fiquei responsável em escrever um projeto que ele se chama Equipe Multidisciplinar, né? Que é uma equipe hoje ainda existente no município. Então, escrevi esse projeto, apresentei para o secretário, né? Que era a formação de uma equipe para se fazer atendimento, porque até então nós éramos somente orientadores, formadores, né? Coordenadores nessa área. E aí escrever esse projeto, equipe multidisciplinar, e ter alguma coisa de luz, né? Nesse nome aí que eu não me recordo muito bem. Mas tinha o nome de luz, a luz da LDB, uma coisa assim. E aí, a partir daí, montou-se uma equipe, né? Com fono, com a fisioterapeuta, um psicopedagogo, o pedagogo. E aí, posteriormente a isso, né, tem a questão da criação do Centro Aleph. Exatamente, porque aí já vai justamente para a parte do atendimento mesmo. Atendimento. Que antes não tinha, né? E aí nós iniciamos, enquanto equipe, o atendimento na escola, visitando a escola, verificando a escola,
né? E aí, assim, sempre foi a minha inquietação, entendeu, Max Charles? Por que que eles ficavam numa sala no fundo da escola, né? Por que que a sala era gradeada? Por que que eles não vão para o intervalo junto com os demais, né? E aí, essa minha também inquietação, ela causava até um certo de, posso dizer assim, de briga dentro da nossa equipe, né? Porque eu também... mal-estar, né? É o mal-estar, porque eu já surjo, né? Com essa questão... Questionando. Sim, por quê, né? Por quê? Né? E assim, mas eu entendo muito porque era a política da época, né? A política de integração, né? Exato. Onde só ia para a classe, que a gente chama hoje, inclusive, aqueles que eram julgados capazes de estar com os outros, né? Entendeste? Entendo que era a política. E aí eu surjo nessa época e por isso eu me tornei militante, né? Exatamente. Da causa da inclusão da pessoa com deficiência, especificamente na questão inclusiva, educação inclusiva. Exatamente, porque muitas pessoas hoje em dia, né, assim, por questionamentos igual aos seus, muitas pessoas hoje em dia dizem bem assim, eu já ouvi, né, de várias pessoas dizerem que mas antes não tinham tantos casos de autismo, por exemplo. Não tinham, porque não se tinham políticas públicas voltadas para essas pessoas. Né? Todas eram tratadas como loucas, confinadas, doentes, eram confinados, incapazes, eram todos trancados em abrigos, em instituições que... Enfim, que não vale nem a pena comentar, que era algo muito triste, né? Sim. Não se tinha atendimento, então essas pessoas eram invisibilizadas para a sociedade, então não apareciam realmente. Por que hoje aparece? Tem tantos casos de autismo, tem muito caso. Não, sempre teve. Só que essas pessoas antes eram invisibilizadas, elas ficavam à margem da sociedade, ficavam escondidas para não mostrar o problema. Hoje em dia, não. O problema vem à tona, que não é um problema, né? Mas a situação delas vem à tona e se procura fazer com que essas pessoas elas sejam incluídas na sociedade. Não é verdade? Certeza. E assim, a gente... E existe aí a questão da família, né? Sim. Se a família não leva para a escola, né? Porque não confia na escola, é porque não tem uma política pública eficaz, né? A família... Como todos nós amamos o nosso familiar, né? Eu não quero tirar ele daqui, porque eu não quero também que ele sofra por conta da sociedade, né? Por conta da sociedade ali, né? Naquela época. Inclusive, aí, professor, eu fiz parte de finalizar a questão das classes especiais, né? De iniciar essa finalização. E aí, quando a gente ia reunir com os pais não queriam... E eles colocavam os relatos dele. Olha, o meu filho, ele não pode nem vir para a escola sozinho. Sabes por quê? Porque ele é apedrejado. Né? Porque ele é chamado disso. Porque, né? Então, assim, a gente compreende a questão dos pais, a questão, né? Do cuidado mesmo, da preocupação por conta aqui da sociedade em si. Né? Então, quando nós fomos em Belém, né? A partir de escrever esse projeto, nós fomos a Belém numa formação. Inclusive, na época, o nosso secretário era o professor Viana, né? Então ele deu assim todo um apoio, foi o divisor de águas para se implementar essa política, né? Porque ele compreendeu a visão de vocês, né? De que era necessário fazer isso. E eu achava interessante porque ele escutava, ele dizia, é isso, entendeu? Então vamos fazer, né? E aí nós fomos para Belém fazer formação, fomos em instituições, né? Inclusive na PAI, Yolanda Martins, em instituições de pessoas com altas habilidades, fomos conhecer, né? Essas instituições, saber como eram os trabalhos lá, para a gente poder também trazer para breves a questão de alguns modelos, né? Só que o nosso modelo era na perspectiva de educação inclusiva, né? Mas ele só parte mesmo e fortalece quando um professor lhe diz, olha, essa aqui é a nova resolução, número 4 de 2009, isso foi em 2009 né? Quando a gente foi a Belém, tá aqui. Então, nessa resolução, a gente está dizendo assim, que o sistema de ensino deve matricular os alunos com deficiência na classe regular e no atendimento educacional especializado no contraturno. Viemos de Belém, a nossa equipe, e assim, a gente não perguntou pro prefeito se era para fazer. Um legal agora, não, tá aqui, nós vamos fazer, tá aqui, agora nós temos um subsídio para fazer, e aí a gente começou, enquanto equipe, trabalhar com as famílias, né, tentar trabalhar com a escola e dizer que nós íamos fazer nesse sentido o processo de inclusão.
Claro, assim, né? Foi todo, no início, assim, nós tivemos que fazer formação. É isso que eu queria perguntar. Além da resistência dos pais de enviar os filhos para a escola, para a classe inclusiva, também houve uma resistência da escola também, da escola, dos professores, né? Uhum. Porque, assim, eles estavam acostumados em uma política, né? Uhum. Então, assim, a própria escola, para tentar receber esse professor, assim, era uma luta. Ontem mesmo eu contava. Tinha escola que, às vezes, parecia que jogar tomate na gente, né? Porque, a gente ouvia assim, como é que esse menino vai comer junto com o outro? Porque ele não sabe comer, ele pega com a mão, né? Como é que ele vai ficar junto com o outro? Né? Nós tivemos escolas que disseram, gente, a gente já tem muito problema. Vocês vão trazer mais problemas pra gente? Né? Entendeste? Então, tudo isso nós escutamos, né? Graças a Deus que a gente se tornou militante e fomos, tipo, assim, forte para dizer, não, mas é isso. E, claro, nós, na época, tivemos que nos comprometer. Vamos finalizar as classes especiais e vamos fazer formação. E aí surge o Centro Aleph, né? Em 2010, que é inaugurado, que veio para dar, tipo assim, esse suporte. Então, o Centro Aleph, assim, eu tenho uma frase que foi a luz no fim do túnel. Porque, olha só, a gente já está agora, o Centro Aleph já está num segundo prédio, e assim não é suficiente, porque na época a gente não tinha dimensão de quantas pessoas tinham, né? Precisando desse atendimento. Precisando desse atendimento. Então, ele já está, tipo, no seu segundo prédio ali, não é suficiente. E olha que não é um prédio pequeno, e não é pequeno, né? Então, assim, essa política, ela vem se fortalecendo no decorrer dos anos, né? Por meio de meio de formação, de orientação. De embate também, muitos. De embates, né? A gente tem embates constantemente, inclusive, né? E assim, hoje, a resposta dos pais, por exemplo, quando eles veem os filhos na sala, né, que a gente diz assim, que é uma sala inclusiva, essa visão deles mudou agora, por exemplo, ou ainda tem muita resistência? Com certeza, mudou muito, né? Porque hoje o pai, ele já cobra pelo direito do seu filho. Exatamente. Né? Então, o meu filho, eu sei, o meu filho, ele tem direito de estar na classe regular, o meu filho, ele tem direito de ter um profissional ali, de apoio pedagógico especializado, meu filho tem direito, meu filho tem direito à educação. A educação, né? De estar ali no meio, na hora da educação física, do lanche, né? De participar das atividades. E para além da escola, né, professor? Precisa de, a inclusão da pessoa com deficiência, ela tem assim alguns ela tem que acontecer de forma intersetorial, né? Sim. Ou seja, o que é isso? Não é só educação. A gente precisa da área da saúde, da assistência social, do esporte, né? É uma rede, né? Para fazer o atendimento da pessoa com deficiência. Agora, com relação, por exemplo, ao comportamento ou a postura do filho em casa, os pais têm dito que tem dado uma melhorada, né? Quando ele passa para essa inclusão, para essa classe dita regular, normal. Isso. E tal. Eles têm percebido não uma melhora, mas assim, um desenvolvimento melhor deles em casa, Professor, inclusive a educação inclusiva, ela é cientificamente considerada muito importante para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Tem muitos benefícios, né? Não só para a pessoa com deficiência, mas para o outro que aprende a conviver, que aprende a respeitar, né? Que aprende... Os próprios colegas na sala hoje têm uma visão totalmente diferente dos primeiros. Eu falo isso porque a gente tem lá na escola, né? Então, nos primeiros momentos, os próprios colegas às vezes rejeitavam, isolavam, e hoje não, eles participam ativamente já junto com... Não percebem, não existe mais aquela divisão. Claro que ainda ocorre, eventualmente, episodicamente, uma coisa assim de discriminação e tal. Mas, no geral, realmente a coisa mudou muito. E eu tenho percebido também o desenvolvimento desses alunos. A gente vê chegar na escola assim, com um nível assim, de desenvolvimento precaríssimo, mas que conseguiu avançar. A gente percebe essa melhora nisso, entendeu? Certo. Então, e é por isso que eu estava perguntando isso. Sim, por isso que a educação inclusive ela é muito importante, né? Para essa convivência. Como eu estava falando, desenvolve, né, tanto a pessoa, né, típica quanto a pessoa atípica. Né? E aí, com certeza, os pais percebem, né, que há um desenvolvimento e a gente precisa incentivar cada vez mais que os pais, né,
não tenham receio de colocar os seus filhos na Isso. escola. Coloque os seus filhos na escola, porque é muito bom para o desenvolvimento. Continue cobrando, né, pelos direitos dele, que é ter um profissional de apoio. Ter o transporte. A participação, a ter o transporte escolar adequado. Participar, né, de todos os eventos da escola. Isso, né? Inclusive no meio urbano, no meio rural, né? Porque às vezes as pessoas no meio rural, né, eles ainda têm aquele olhar, meu filho é doente, meu filho não sei, ele é assim. E não dá conta de fazer, vai se machucar, né? Mas coloque o seu filho na escola, ele vai se desenvolver, né? E aí todas as pessoas precisam ter oportunidades, né, professor? Sim, e a gente, como a minha própria história, né, as pessoas, elas vão se desenvolver, elas vão evoluir, e além disso, a pessoa com deficiência, ela tem os seus sonhos também, né, de entrar no mercado de trabalho, de se formar, de ser um profissional, né, de ter uma família, né? Então a gente precisa desde cedo trabalhar isso para que, né, ela possa ter ali, galgar o seu espaço ali na nossa comunidade. Ei, professora, ainda há pouco a senhora comentou um pouquinho a respeito da importância daquele momento do professor Viana, que era então secretário de Educação, né? Que deu carta branca, deu autonomia para que vocês desenvolvessem todo um trabalho, né? Então eu sempre gosto aqui de ser grato, que a gente sempre falha nas pessoas, porque eu acho que a gratidão é o sentimento mais autêntico que a gente tem que ter. A gente tem que ser grato por aquelas pessoas e tem que dar nome a essas pessoas que desenvolveram o trabalho. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessas pessoas, incluindo você, logicamente, que estava na equipe, as outras pessoas que são importantes, que a senhora nomeasse elas aqui. Olha, a professora Carla Matos, né, que é uma grande referência para a gente, né? Eu acho que os nomes que tu vai citar são todos referências, na verdade. Que continue. A professora Joana Marques, que tinha um trabalho junto com a professora Dalva, né? O professor Fabrício, a professora Marisete também, né? O professor Viana, né? Na época, a Márcia estava, né? A Márcia Neme, que era, né, a secretária adjunta. Então, assim, foram pessoas assim, muito importantes, né, para realmente para que a gente conseguisse, né, mudar de uma política para outra, né, que é essa política da educação inclusiva. E é interessante essa percepção deles que estão na gestão ali da secretaria, né, perceberem, por exemplo, que realmente era uma coisa nova, mas que eles conseguiram perceber, né, que era importante. Então eles apostaram em vocês. Acho que isso que é interessante. Entendeu? E aí, porque tem gente que você pode falar milhares de vezes, mas eles não abrem a cabeça. Não, meu pensamento é esse, eu não vou mudar. Entendeu? Então eles conseguiram, né, captar realmente o que você estava pensando e deram apoio. Né? E aí a questão das formações, né, professor, foi muito importante. Por exemplo, a questão da formação. Né? A gente trazia pessoas também para cá, para Breves, para ajudar na formação dos professores. Depois nós decidimos que nós éramos capazes de fazer essa formação. E aí no Centro Aleph a gente criou uma equipe de formação continuada e foi trabalhando, né? Em 2010, Max, nós começamos a colocar as primeiras crianças com paralisia cerebral no meio rural. Né? Então nós íamos de lancha. Em 2010. 2010, nós colocamos as primeiras crianças com deficiência múltipla, paralisia cerebral, deficiência física, que até então elas não tínhamos crianças na rede, né, com deficiência múltipla, né, aquela pessoa usuária de cadeira de roda. Inclusive eu conheci um parente meu que o nome dele é Felipe Praia, né, já falecido em memória, tinha deficiência múltiplas, né, paralisia cerebral, cegueira, nunca tinha ido para a escola. Então daí surge, né, por isso que eu digo que o Centro Aleph, assim, ela foi uma luz no fim do túnel. E ela vem justamente daí, né? Nessa época a gente encontrou muitas pessoas cega, né? Eu, inclusive, depois, quando eu for falar a história do movimento, ela vem muito dessas viagens, né? Que eu via também no interior, né? E aí a gente começou, enquanto equipe, chegar no meio rural, fazer aquela visita de equipe multi, que era a fono, o psicólogo, né? Nós iniciamos assim, pegávamos nomes de pessoas, íamos fazer a visita na casa para matricular.
Então, assim, essa daí, assim, é uma história, assim, que fica muito na minha mente, né? Dos rios, das casas, né? E aí, eu acho, e assim, essas pessoas, em geral, ficavam confinadas num quartinho escuro, era mais ou menos assim que vocês encontravam essas pessoas? Sim, elas ficavam lá, né? Aquelas pessoas conhecidas como doentes, Sim, né? isso. Para além do quarto escuro, professor, tem uma casa que a gente visitou, né? Que quando eu cheguei lá, e tenho a foto ainda, estava a rede dela, né, numa casa sem parede e o sol chegando. Né, aquilo ficou marcado em mim, né? Pessoa com paralisia cerebral, cega, que não conseguia dizer, tá quente, Ficando no sol direto. Assim, dava aquela, né? Aquele período de sol. Entendeste? Isso foram coisas que ficaram marcadas, né? Pra gente continuar fazendo, assim, esse trabalho, entenderam? E a gente encontrou muita gente. E hoje são muitos alunos que tem no meio rural, né, já tendo atendimento, estudando, né? Bom, professora, vamos falar um pouquinho agora da importância. Claro, nós já começamos a falar do Centro Aleph, né? Que é de toda essa história, que ele foi o início, praticamente, foi aquela luz no fim do túnel que fez com que esse mundo se abrisse, o mundo educacional para essas pessoas, né? Fale um pouquinho como é que está o Centro Aleph hoje. Como está estruturado? Como é que está estruturado o Centro Aleph hoje? Quais são os atendimentos? Porque, assim, na verdade, eu não trabalho no Centro Aleph, né? Mas que eu sei que ainda existe a equipe multi, hoje bem ampliada, né? Bastante gente agora. Mais ampliada, tem a equipe de assessoramento técnico, né? São essas equipes que eu sei, né? Que tem. Acompanho, que continua indo ali no meio rural, fazendo uma atividade, né, com os familiares, nesse sentido. E assim, para além disso, né, existem as formações, os encontros, as orientações para os professores. Então, o Centro Aleph nasceu com essa missão e a missão continua sendo levada à frente. Né? E a gente de forma ampliada, né? De forma ampliada, né? Exatamente. E que possa se ampliar cada vez mais, né? Então, as pessoas, aqueles pais que, por acaso, ainda têm seus filhos, que procuram atendimento, eles podem procurar o Centro Aleph diretamente lá e conversar com a equipe, né? Principalmente, eu acho que com relação à matrícula, né? O professor de apoio, ao atendimento educacional especializado, né? Que lá tem uma equipe. Pois é, e o nome, Aleph, eu me lembro desse garoto, ele foi aluno nosso lá do Colégio Santo Agostinho, e realmente foi um divisor de água nesse sentido, porque ele gerou ele causou comoção, o falecimento dele de forma precoce, porque foi uma coisa assim que abalou realmente a gente lá, inclusive, porque a gente tinha um contato muito próximo, ele era muito, assim, a gente chama amoroso, né, muito... Então, extrovertido, né? Extrovertido. Então, o nome exatamente faz jus, né, a uma pessoa que de alguma forma também contribuiu. Né, com a sua deficiência, ele contribuiu para que hoje tivesse essa estrutura toda aí do Centro. Inclusive, a escolha foi do professor Viana, né, com a professora Márcia, né? Porque tinha sido aluno deles, né, na escola lá Santo Agostinho. Exatamente. Verdade. Bom, professora, vamos falar um pouquinho agora sobre o MIM, que é o Movimento pela Inclusão do Marajó, né? Que é uma ONG, né? Sim. Que você faz parte, tem outras instituições também que fazem parte, né? Que trabalha essa questão da inclusão, da acessibilidade, né? Desculpe, na educação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como surge o MIM, né? Que é o movimento. Então, olha, o MIM, ele surge exatamente no meu último dia de trabalho no Centro Aleph, né? Eu digo assim que eu acho que eu sou uma pessoa que eu não dou muito para trabalhar com a gestão. Com gestão, né? Porque às vezes eu cobro algumas coisas, né? Então eu me frustro porque não tem, né? E aí trabalhava no Centro Aleph e achei que eu preciso dar uma descansada, né? De algumas situações. E aí pedi para sair, né? Pedi para sair por um tempo. E aí, mas no último dia que eu vou sair do Centro Aleph, eu disse, meu Deus, né? Mas, poxa, eu sei um pouco. Será que eu vou parar por aqui? E nesse mesmo dia vem na minha mente a questão da criação de uma associação. Não, sabe o que eu vou fazer?
uma associação para o Marajó. Já ajudei breves, né? Posso contribuir com outros municípios do Marajó. E criei, né? E criei um grupo de WhatsApp, né? Que em 2015 nós tínhamos, né, já o WhatsApp. E criei um grupo e convoquei umas amigas minhas, né? Mães de pessoas com deficiência. Escrevi um projeto bem pequeno, né? Que na época era chamado de Amigos pelo Movimento pela Inclusão no Marajó. E aí reuni, apresentei a proposta e daí surge, né? Surge o Movimento pela Inclusão no Marajó. E a gente iniciou em 2015, a nossa reunião, me lembro bem, foi no dia 22 de maio de 2015, na casa de uma vizinha minha, que eu convidei ela para participar e nós reunimos lá. Então, eu convidei a professora Francisca Valente, que também é uma referência, né? Trabalhava com a gente no Centro Aleph. Convidei a professora Margarete Moreira, porque, né, eu tinha um contato muito grande com o Gabriel, que é o filho dela em memória, né? Inclusive, a gente tem um projeto com o nome dele, né? E aí convidei algumas pessoas, a Carla Matos e alguns vizinhos meus, né? E para participar, né? Para apresentar. E aí surge a Iraci Tupinambá, né? Vai fazendo parte, Alice Aires também, né? Alice, e aí convidei essas pessoas. E aí a gente reuniu. E a partir daí a gente começou com algumas ações, né? Ainda sem saber realmente como se teria essa dimensão que hoje tem, né? E aí nós iniciamos com uma atividade na praça. E no Centro Aleph, quando eu trabalhava lá, né, eu tinha um trabalho assim que eu amava muito, que era a questão da fisioterapia. Eu gostava muito de ver assim, o desenvolvimento das crianças. E, além disso, eu tinha um trabalho voltado para a doação de cadeiras de roda. Assim, era a minha paixão isso daí, né? Essa questão de doar as cadeiras de roda, né? Que as crianças não tinham. Então, quando eu também monto esse trabalho do movimento, a gente inicia com doação de cadeiras de roda. E assim, quando a gente iniciou, algumas pessoas começaram a nos chamar. Olha, tá tendo um caso de violência no bairro tal, né? E aí as pessoas, olha, aquela pessoa tal, ela tá sendo, o direito dela tá violado, ela é maltratada. Então iniciou assim, nós fomos para os bairros. Toda vez que a gente ia fazer uma visita para a família, né, queria conhecer. E uma das famílias que nós visitamos, né, dentre elas eram a maioria, já que as pessoas já iam dizendo, olha, tem uma criança ali na minha rua, tem aqui também. Precisavam de cadeira de rodas, né? E aí eu fui trabalhando com essa questão de doação de cadeiras de rodas. Como é que vocês conseguiam isso? É assim, porque eu sempre fui muito ligada a Iraci Tupinambá, né? Que é uma amiga pessoal minha e a gente tinha um trabalho junto no Centro Aleph. Então eu digo, Iraci, olha aqui, já sabia todo o processo de como conseguir a cadeira. Olha, a gente tem tantas crianças, está aqui os documentos. E ela encaminhava as cadeiras para a gente e a gente ia de casa em casa entregando essas cadeiras. Sim. Dia de domingo, né, conseguia um carro, aí colocava um monte de cadeira e ia de casa em casa. E aí surge a questão da minha família também, né? Meus filhos começam a participar, meu esposo, eu escalo todo mundo para fazer a ação, né? Em pleno domingo. Inclusive, depois a gente vai falar, mas o teu filho é fisioterapeuta, né? Sim, fisioterapeuta. Mas depois a gente vai falar sobre isso lá no... E aí surge aí o movimento, né, em breves. E aí, posteriormente, eu crio um grupo também do WhatsApp, que tem até hoje, tentando buscar pessoas com mesmo fins, né? Que tivesse, então, nesse momento, a gente tentou buscar integrar o Marajó primeiro. Quem são as pessoas? Tem alguém de referência no teu município? E aí a gente foi juntando e criamos um grupo, né? E posteriormente a gente foi falando a nossa proposta enquanto movimento, e aí começaram as primeiras viagens, né? Que foi para uma das primeiras viagens que nós fomos foi para Curralinho, Melgaço, Gurupá. E aí, para além das viagens, Max, a gente cria um mapeamento de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Ou seja, eu vou lá em Gurupá, verifica o que tem lá de políticas públicas. Escuto a família, porque o nosso trabalho ele era nos bairros, né, com as famílias. Vamos lá, levamos a assistente social e aplicamos um instrumental.
está na escola, não está, recebe benefício, né? Por exemplo, em Gurupá, quando nós fomos já em 2017, das pessoas que nós entrevistamos, passaram pelo mapeamento, nenhuma estavam na escola. Mas vocês cobravam da gestão também ou não? Não, aí sim, aí a gente... Porque assim, a gente tem toda uma política para entrar no município, porque não é fácil, né? Exatamente. Eu chegar lá e logo ter que brigar com o pessoal, né? Então a gente vai, aí a gente vai fazendo um mapeamento de quem precisa de cadeira de roda, levava as cadeiras de roda, entregava, e assim a gente vai fazendo o mapeamento, né? E depois a gente começou a trabalhar com formação. Vem aqui no meu município, dá uma formação. E a gente, por exemplo, em Gurupá já fomos 3 vezes. E hoje, se a gente... Já tem uma equipe lá. E hoje, se tu vê a mudança de 2017 para hoje, assim, né, Gurupá, ele avançou também bastante. E a gestão, ela apoia também nesse sentido aí, ou é um pouco reticente ainda? Mas dentro o movimento, o movimento, porque a assim... prefeitura lá, ela tem dado apoio para... Pois é, na época lá, na época que a gente foi lá, sim, a gestora, sim, né, ela, inclusive eu achei algo muito particular, porque chegam lá, quem são vocês, né? Quem são vocês? E a pessoa sentar para assistir, sabe, uma palestra. Assim, a gente... A prefeita foi na época, legal. Ficou lá sentada e assistiu tudo que era o movimento, né? E a gente, inclusive, também levou as cadeiras. E, posteriormente, o prefeito que veio também continuou aí já trabalhando, né? Entendendo, já tem... Inclusive, lá na época não tinha coordenação de educação especial, não tinha o professor de apoio, né? Não tinha, hoje já tem um centro pequeno lá. Mas já havia inclusão lá nas classes? Não, havia, mas assim, dessas que nós pesquisamos não estavam, entendeu? Né? Que a gente doa as cadeiras de roda. Né? Então, hoje já tem todo um trabalho em Gurupá, né? Que a gente vem acompanhando. Então, o movimento, assim, ele foi se fortalecendo, né? E aí a gente conseguiu chegar hoje nos municípios do Marajó. Todos os municípios? De forma assim, nem todos nós fomos, mas de alguma forma a gente contribui. Tem um contato também, né? Por exemplo, a gente tem um seminário que ele é em parceria com a Universidade Federal do Pará, que é o seminário regional, né, sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Né? Então, esses municípios, eles vêm, né, vêm em grande peso. Né? A gente não consegue nem vaga. Esse ano que passou, em 2 dias terminaram as vagas, porque a procura é muito grande, né, por eles. Então eles vêm, eles aprendem e assim eles vão assim impactados. Porque a gente, além de trazer a parte técnica, né, em todas as áreas das políticas públicas para a pessoa com deficiência, a gente também já mostra o que existe. Por exemplo, que tem já hoje em Portel. Né? Lá em Portel tem um centro de reabilitação na área da saúde também. Poxa, então é possível o nosso município do Marajó ter. Lá em Portel também já tem um centro de atendimento educacional especializado. Né? A Breves hoje tem um circuito que é voltado só para a TEA, que é na área esportiva. Então é possível ter no meu município. Então a gente faz, para além de trazer, né, a parte técnica, a gente também vai, assim, trabalhando que já existe algumas políticas públicas e as pessoas vão encantadas para o município, querendo assim, eu vou fazer lá no meu município também. Então o movimento, ele tem assim, muito o objetivo maior dele é fortalecer a inclusão da pessoa com deficiência dentro do Marajó. E esse ano, Max, nós alcançamos um grande objetivo, né? Porque o nosso movimento, ele é justamente chamar a atenção para além da sociedade, mas dos gestores. Então, esse ano nós conseguimos, né, contactar o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E o movimento... Esteve aqui a semana passada. Teve semana passada, mas teve ano passado no seminário. Né? Nós conseguimos trazer o pessoal do Ministério da Saúde, o coordenador geral da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde, nós conseguimos trazer. Nós conseguimos trazer também a diretora da política nacional da pessoa com deficiência do Ministério dos Direitos Humanos, e ela me passou uma mensagem, né? Ela disse: Edivana, sabes que eu
E eles convidaram o movimento para fazer agora uma oitiva, né, do movimento. Não legal. tem como fazer, Edivana, inclusive essa pessoa que veio, uma pessoa com deficiência visual, né, a moça, a Naira. Então, ela disse, eu fico pensando aqui, porque não tenho como fazer política pública aqui, Edivana, no meu gabinete, sem escutar o que o Marajó precisa. Né? Então, o movimento, para além disso, ele tem um instrumental, que hoje é uma pesquisa, e ele é em parceria com a Universidade Federal do Pará, né? Onde, quando a gente tenta aplicar isso daí e tentar descobrir como é que estão as políticas públicas lá em Muaná, né? E a política e o instrumental é aplicado com a família, né? Então esse ano a gente buscou algumas parcerias como a MAN, né? E aí a gente conseguiu fazer algo maior, né? Ter pesquisa ali de Muaná, Oeiras do Pará, de Gurupá, de Anajás. Então a gente tem uma escuta, né? E aí a gente estava esses dias revisando essa escuta aí, né? Por exemplo, terapia. Tem acesso à terapia? Tantos por cento não tem. Olha como é gritante, né? Porque assim, a gente fala muito, inclusive um dos nossos temas do ano passado, né? Foi esse aqui, sobre o autismo, mas equivale para todas as deficiências, né? TEA, equidade na saúde, acesso, diagnóstico e terapia. Então, que a pessoa precisa desse acesso ao diagnóstico. Sim. Mas, para além do diagnóstico, ele vai precisar de algo que vai ajudar a desenvolver a vida dele, que são as terapias. Tu entendeste? Sim, então, tipo assim, tantas pessoas não têm terapia. Então, é algo que precisa ainda no Marajó, né? Ter esse olhar. Para além de terapia, as políticas públicas, elas precisam ser integradas. Exatamente. Está no esporte, né? Então, quantos estão fora, certo? Né? Quantos ainda não recebem o benefício? Então, são políticas públicas integradas que a gente precisa chamar atenção. Agora, o MIM, por exemplo, conseguiu, pelo que eu estou vendo, criar uma rede em todo o Marajó, né? Que acabou fazendo com que desse visibilidade para as pessoas com deficiência no Marajó, no Marajó, sim. E aí, quando a gente publica a nova camisa desse ano, né? Sim. Qual é a desse ano? Tem a desse ano ainda não tenho a desse ano, mas já tem um tema, né? Por mais políticas públicas eficazes no Marajó. Né? Esse é o tema, TEA. Por mais políticas públicas eficazes no Marajó. Professora, a gente sabe de todas as mazelas que o Marajó enfrenta, né? Não só para as pessoas ditas normais, né? Sim. Que têm todo o acesso à educação, onde nós temos casos de abuso sexual contra crianças, sim, nós temos casos de tráfico, enfim, é uma série de mazelas que a gente padece aqui no Marajó, muito mais as pessoas com deficiência, né? Então, assim, o que eu vejo, que é justamente baseado no que a senhora falou, nós precisamos ouvir as pessoas, né? Como a gente teve aí aquela política do governo passado, Abraço Marajó, que foi uma grande enganação, né? Não existem fórmulas prontas para o Marajó. Não adianta você criar algo no seu gabinete como, nós temos caso de estupro, de prostituição infantil. Eu vou criar uma fábrica de calcinha no Marajó. Pelo amor de Deus. Né? Então só pode vir de uma mente de uma pessoa que não, sei lá, né? Não se cria política pública dentro do gabinete e traz para o Marajó. As políticas públicas têm que sair daqui, tem que ouvir as pessoas com deficiência, tem que ver quais são as suas necessidades, de que maneira nós vamos combater, né, essa falta de políticas públicas, de que maneira nós vamos combater a violência sexual, a prostituição infantil, o que é que a gente precisa fazer, por que essas crianças são oferecidas às vezes pelos pais, por que algumas se prostituem, é a pobreza, é a falta de alimento, o que é que a gente pensa, quais são as políticas públicas que a gente pode desenvolver para que a gente possa amenizar e acabar com isso aí. Então tem que ser, o povo do Marajó tem que ser ouvido. Com certeza. Não é isso? Você concorda? Com certeza. Inclusive, quando eu digo que a gente alcançou um dos objetivos do movimento, que é chamar a atenção, né, para quem está ali em gestão, é justamente isso, é ouvir, né?
ouvir e criar políticas públicas realmente eficazes, né? Então, só é a partir do momento que eu tenho um estudo, que eu tenho uma estatística, que eu escuto a comunidade, que eu realmente vou intervir na problemática existente, né? E aí eu até assim, sou do Rio da Japuru, né? Não vou, geralmente eu não vou na rede social falar sobre isso, entendeu, Max? Eu digo assim, eu quero fazer. Sim. Exato. Entendeste? Eu quero fazer, né? Mas assim, o que é que a gente pede é respeito de como se trata a questão do Marajoara, né? Eu, por exemplo, vim de lá, né? Estudei, né? Então a gente precisa saber realmente também o que acontece, né? Para realmente ter políticas públicas eficazes. E eu fiquei assim maravilhada. Tu entendeste, Max Charles, quando a gente encaminhou junto que o seminário ele é em parceria com a Universidade Federal do Pará. Estamos na 4ª edição. Quando nós mandamos um documento para lá, gente, rápido nos responderam, sabe? Então, digo, é isso né? Não tem que ter distância, né? Para quando a gente quer resolver alguma situação, e eles vieram, escutaram. Nós visitamos o CER, que é um centro especializado em reabilitação, lá junto ao Ministério da Saúde, né? E aí, posteriormente a isso, inclusive o prefeito de Breves foi no seminário, né? Saiu de lá com uma agenda já marcado com eles, né? Conseguiu ter a reunião lá em Brasília. Inclusive, eles ligaram pra gente na hora, né? Mas o que é que o Marajó precisa? Né? A gente precisa fazer uma atividade com as universidades federais, né? E aí foi... o que é que se precisa para lá voltado para a pessoa com deficiência? Né? E aí o Instituto Federal do Pará já recebeu uma verba que vai ajudar ali para o atendimento da pessoa com deficiência. Pô, que legal. Né? Já é isso, já é uma realidade. Eu acho que esse trabalho, né? Essa que é a grande sacada. Não pode vir um projeto de cima para baixo, Com porque certeza. não vai funcionar. Não. É preciso que haja essa oitiva da comunidade local, porque aí essa comunidade se sente pertencente ao projeto. Sim. Então ela contribui, ela ajuda, ela vai fazer o que ela possível para aquele projeto funcionar. Mas quando vem de cima para baixo não funciona, porque é como se tivesse assim, olha, alguém está te dando uma ajuda aqui, alguém está te dando uma esmola, e aí tá aqui, é teu isso aqui. Então não funciona desse jeito. Sim. Vocês mesmos, ao montar o projeto, primeiro vocês foram ouvir, Com né? certeza. Toda a comunidade, sentir o problema de perto para poder depois montar o projeto de vocês. Inclusive, Max, um dos nossos projetos, que é o mapeamento, né? Na pandemia, o que aconteceu? Né? Nós escutamos muitos pais em plena pandemia. Nós criamos o MapTer, que foi só para ouvir sobre o autismo, uma pesquisa sobre o autismo. Não sei se você conseguiu ler, que tem uma pesquisa no material. Então, em plena pandemia, o que foi que nós escutamos? Eu acho que umas 80 famílias. Aqui em Breves, em plena pandemia. Sim, E aí, a partir do nosso instrumental, nós estatisticamente organizamos o material baseado também nas leis, baseado em questão de Como é que ciência. você dava essa escuta? Fiquei curioso. Pessoal, vocês iam pessoal mostrar. de máscara, Sim. Inclusive ele ainda acontecia na minha casa, né? Porque o movimento, ele acontecia, o local de encontro sempre foi lá. Na época, eu doei uma sala, né, da minha casa para que lá fosse o nosso escritório, um lugar de atendimento, um espaço para reuniões. O MIM continua funcionando lá ou já tem uma sede própria? Não, hoje o MIM ele tem uma sede própria. Então, em 2020, né, o que acontece? Como o movimento ele se tornou conhecido a nível de Pará, já, né? As pessoas cobravam da gente, precisa de um espaço, a gente precisa de um espaço, de um lugar de referência, porque não pode bater todo o tempo na casa da Edivana. Chega 50 cadeiras de roda para casa da Edivana, né? Enchia os locais lá para poder fazer a doação para as pessoas. E aí a gente, né, em 2020 a gente regulariza, né, juridicamente tornando associação, porque até então era movimento, e a gente já fazia CNPJ e tudo. Isso, e a gente já fazia todo esse trabalho. Mas aí surge a necessidade de criar a associação, que é uma associação do Movimento pela Inclusão no Marajó, né? E a gente denominou ONG MIM para ser um nome mais curto, para não perder ali o nome MIM, né, que já existia. E aí hoje tem a sede.
Onde é que fica? Do movimento, fica lá na Justo Sherman, no condomínio do Estácio. Ainda é um prédio alugado. Sim. O trabalho do movimento sempre foi todo voluntariado, né? E o espaço Tem uma lá, equipe lá. e o espaço é mantido pela comunidade. Então, todo o material que nós temos dentro hoje da sede foi a comunidade que doou. Em 3 dias nós fizemos uma campanha, comunidade do ar-condicionado, sofá, cadeira, computador, né? Então é um espaço equipado, mas assim, ainda é alugado, sim, né? A gente ainda não tem assim um espaço próprio. Quantas pessoas próprio. prestam serviço voluntário lá? Olha, 10 pessoas. 10 pessoas. A gente tem lá um serviço de fisioterapia, porque antes de lá, Valdir, a gente tinha um serviço de fisioterapia. Lembra que eu disse que eu era apaixonada por isso? Então surge aí uma fisioterapeuta na nossa vida, né, maravilhosa, que é a Luane, né, faz um trabalho maravilhoso, voluntário. Então nós criamos um projeto de ir nas casas das famílias. E qualquer um profissional dessa área, por exemplo, se quiser fazer um trabalho voluntário... Pode sim, nós temos o espaço livre, né? Pode sim participar com a gente, ser voluntário, gente. Assim, outro dia eu recebi uma mensagem assim, né? Edivana, só tu que paga para trabalhar. Não, eu digo, é porque esse trabalho ele não tem preço. Não tem nenhum dinheiro que vá me pagar por isso, tu entendeste? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, o Everaldo vai colocar, tá colocando aqui as informações para vocês, de todos os contatos, quem quiser, vamos deixar o e-mail, o telefone, o endereço da ONG, para quem quiser entrar em contato com a professora Edivana, também quiser ajudar, quiser ser voluntário, enfim... Aqui vão passar as informações, aí você entra em contato, olha, eu preciso de atendimento para um parente meu, para um filho, sem problema, eu quero doar, sem problema, eu quero doar meu tempo, não tem problema nenhum. Então as informações aí você pode entrar em contato. E bom, Max, só para finalizar essa questão aí da sede, né? Então a gente tem o serviço da fisioterapia lá, né? Nós temos o acolhimento à mãe, que é o Te Acolho, né? Muitas mães precisam, toda quinta-feira nós temos a agenda lotada de pessoas em busca de diagnóstico, que não sabe o primeiro caminho, né? Que quer uma orientação. Nós temos um atendimento voltado só para mães mesmo, cuidando daquela mãe. Para ajudar a encaminhar o processo todo. Para além de encaminhar o processo, que é o Te Acolho, nós temos um só para cuidando de quem cuida. Sim, que é porque cuidando também da tem um abalo psicológico também, com certeza, né? Nós temos esse trabalho. Nós temos o Marajó Sobre Rodas, né? Que é a doação de cadeiras de roda. Nós temos a questão da orientação do cadastro da CIPTEA, que é como preencher, né, para chegar à carteirinha do autismo, né? E a gente tem assim outros projetos que inclusive estão incluídos no MI, né? No MI, inclusive o Circuito TEA, que eu gostaria de falar e voltar ali para o mapeamento na pandemia. Então nós escutamos essa família e aí a partir desse estudo todinho que nós fizemos, nós procuramos a Secretaria de Saúde, porque em 2019 nós fomos lá e dizia assim, não, nós não temos público de autismo aqui. Procurem a saúde, não, aqui a gente não tem nenhuma estatística, né? E aí daí surge a nossa inquietação, mas não tem mesmo para fazer o mapeamento. E nós fizemos na pandemia, então o que aconteceu? O que é que as mães diziam? O meu filho está tendo muita regressão, porque ele não está indo para a escola, né? Olha como a escola é muito importante. Olha, o meu filho, ele está se mutilando, ele está batendo a cabeça, ele já faz movimentos de novo estereotipados que ele não fazia mais, a linguagem dele está regredindo, e aí a partir daí, professor, desse estudo, nós vamos até a Secretaria de Saúde, dizer, olha, nós temos essa estatística aqui, o que é que vocês precisam fazer agora? Né? Olha, vocês precisam criar um espaço de atendimento para eles, né? E hoje a gente já deu uma evoluída na área da saúde, mas precisa muito mais, né? Como eu digo, essas pessoas, elas precisam ter terapias para ter qualidade de vida também, né? E na área do esporte, procuramos a Secretaria de Esporte e implementamos lá o Circuito TEA. São 30 crianças que participam e assim, hoje, para além do aspecto psicomotor que é trabalhado, tem a área da música, a capoeira, exatamente, né? até falar. O psicomotor mesmo, né? Hoje a gente iniciou lá na Praça Sé. Hoje está no Ferdinando e lá a gente tem uma sala.
né? Já uma sala que se denomina o Circuito Terra. São 30 crianças. E, para além disso, a gente trabalha assim, outras campanhas, né? Sim. E eu gostaria de agradecer a nossa equipe, tá, Exato, gente, do com movimento. certeza. Por quê? Porque não se faz nada sozinho. Isso. Né? Aqui nós temos a nossa equipe ali com a professora, que a gente chama ela de professora Gabriela, né? Ela é nossa professora, ela é mãe, né? A Gabi, que tem um filho com autismo. Tá, Isso, essa é a Gabi. É, eu nós conheço te- a é, Gabi, hoje conheço, ela está, né, faz parte desde 2017 com a gente. É uma mãe sempre atuante, né? Sempre Muito foi atuante, né? Inclusive a gente viaja também, né, para fazer esse trabalho, né? Toda a equipe lá do que está lá no movimento, a nossa equipe do Marajó, que a gente tem uma comissão regional do Marajó, né? Mandar um abraço, né, para essas pessoas que também são militantes no seu município, que ajudam ali transformar o seu município, né, com relação essa temática, tá? E deixa eu ver mais o que eu tenho para agradecer. Então tem mas ainda tem mais uma coisa que eu queria saber. Sim. Quantos projetos estão incluídos aqui? Por exemplo, eu vi aqui o projeto Azul, como é? Marajó Azul é um, Marajó Sobre Rodas é outro. Ter Acolho, Gabriel Expedito, Mapeamento de Políticas para a Terra, todos esses são projetos. Estão né? dentro do movimento. Dentro do movimento. E, por exemplo, e agora o Marajó Azul, ele já está, o Marajó já está mobilizado para a campanha. Exatamente. E Max, e eu também gostaria de falar, assim, do reconhecimento do movimento, assim, a nível de Pará, né? E hoje a nível de Brasil, né? Então, e isso acaba dando força, por exemplo, para você reivindicar alguma coisa dos gestores públicos, da administração pública. E a gente sempre reivindica através de pesquisa e estudos. Isso, né? já vão com os dados. Da questão, né, da legislação, da parte dados científica, né? Eu sempre digo, não tem como, né? Nós não somos um movimento de agredir ninguém, não. Tá aqui, olha, comprovado. Encontra alguma resistência de alguns gestores? Sempre há, ou não? Assim, né? No primeiro momento. Assim, a gente apresenta, né? E aí a gente fica ali monitorando, né? Como é que tá lá em Melgaço? Em Gurupá, o que é que tá acontecendo? Lá em Curralinho, como é que tá? A gente vai, assim, acompanhando, né, as políticas públicas. Né? Então, o movimento em 2019, ou foi 2021, 20, ele foi reconhecido, né, pela Assembleia Legislativa, pela causa, né, dos direitos humanos que ele trabalha aqui dentro do Marajó. E eu recebi ontem uma notícia que também iremos novamente, né, ser reconhecidos lá pela causa do autismo, que legal, né, que a gente tem trabalhado. E isso tende a se ampliar, porque agora vocês estão em contato com o Ministério com certeza. Dos direitos humanos, né? Sim, e a gente vai aproveitar, sabe, professor Valdir? Disse, essa é a vez do Marajó. Verdade. Né? Nós estamos aqui, nós conhecemos as políticas, nós sabemos a nossa problemática e nós vamos apontar quais são as políticas públicas eficazes para se melhorar a qualidade de vida. O movimento, ele surge para esse sentido, fortalecer, né, e buscar forças. E assim, viu, Max, cada vez a gente precisa estar unido, né, nessa causa, exato. né? Tu sabes muito bem, né, que tu também tem uma história com isso, né? A minha irmã teve paralisia cerebral, né? E aí, por falta de... Nós não tínhamos atendimento especializado aqui em Breve na época, né? E, inclusive, minha mãe e meu pai levaram ela para Belém, e aí queriam encaminhar ela um atendimento na Paz, só que aqui em Breve, naquela época, década de 70, 70 e pouco, não tinha, né? Então a minha mãe foi uma guerreira que cuidou, né? Na verdade, a família inteira, né? Eu acompanhei algum tempo lá, eu sei do tanto que ela foi amada. Viveu até os 29 anos. Era querida, né? Que a gente chamava, né? Chamava de querida, era Leia, o nome dela, a gente chamava de querida. E ela foi cuidada até os 29 anos, sempre muito bem cuidada, né? Dentro das possibilidades, a gente não tinha. Mas hoje eu fico feliz, assim, de ver que tem esse movimento, que as crianças, toda vez que a mamãe vê alguma coisa na TV, ela diz assim, olha, que bom que as crianças teve, minha filha não teve essa oportunidade de ter esse atendimento, mas as crianças hoje em dia estão tendo. Então a gente fica feliz de ver que o movimento realmente
está colhendo frutos. É notícia boa para o Marajó, né? Porque, em geral, a grande mídia, a imprensa, divulga só as notícias ruins, né? Com certeza. E aí está na hora de começar a divulgar também essas notícias sim, boas. E, professor, né? Olha quanto é importante, né? Nós conseguimos aprovar na Assembleia Legislativa aqui do Pará, né, a questão das embarcações, né? Nós fizemos uma campanha, escrevemos um texto base e apresentamos para a LEPA, né? É a nossa realidade, andar de barco, né? Então, a gente recebia denúncias de pessoas usuárias de cadeira de roda. Cheguei no barco, não tenho lugar para atar minha rede, é difícil porque eu sou uma pessoa usuária de cadeiras de roda. Vamos escrever o projeto para a Assembleia Legislativa. Escrevemos. Então, hoje, no estado do Pará, tem uma lei, né? Que a lei diz assim, deve ter o espaço reservado para pessoa com deficiência nas embarcações. Por que tem nos ônibus e ninguém pensou para os nossos barcos, que é o meio de comunicação, né? Que é o nosso meio de transporte, né? Então, assim, foi uma lei que a gente conseguiu e a gente pede, né, para a comunidade, né, que sempre fiscalize, por exemplo. Ah, tá lá aquela placa do espaço reservado para pessoa com deficiência. Ah, tá. Mas aí, por exemplo, eu já fui em embarcações que colocaram um monte de caixa lá. E assim é algo que a gente precisa conhecer, porque a gente precisa cobrar. Eu vou até relatar um caso que aconteceu aqui ano passado. A gente faz um evento aqui que é o Dia Nacional do Samba, que a gente faz todo dezembro. E nós fizemos ano passado, foi lá no Soel. Então nós trouxemos o grupo Cabanagem lá de Belém. E todo mundo sabe que o grupo Cabanagem, o vocalista dele é um cadeirante, que é o Luciano, né? E o Luciano veio e tal, compramos a passagem no navio, ele veio, tinha o local específico para ele ir. Quando foi para voltar, não deu para ele voltar no mesmo navio, porque o evento foi no domingo, ele teve que voltar na segunda. Então nesse navio que ele veio, só saía no domingo, então ele teve que viajar no outro na segunda. Nós compramos a passagem, chegamos lá, os caras do navio queriam que ele atasse, que dormisse dele. Ele falou, mas eu não trouxe rede, vocês que têm que oferecer. E aí não, vai ter que... Primeiro que eles cobram a passagem integral do cadeirante. Tem que pagar o mesmo valor de um camarote para o cadeirante poder vir. Eles não baixam o valor. Aí foi para lá, aí o pessoal, os outros músicos, então nós vamos na polícia, nós vamos chamar a polícia, porque é direito deles. Aí que vieram os Carcel lá, aí veio o gerente da navegação, veio o que foi que aconteceu, não sei o que acontecia. O camarote que era para cadeirante estava sendo ocupado por um tripulante. Pois é, né? Olha só, né? Entendeu? Então o que acontece? Tira o tripulante e deixa o... É direito dele. E para além, né, Max Charles, a questão da gratuidade, né? A exatamente. Com deficiência, ela tem direito à gratuidade. E ele não aceita a gratuidade. Você tem que pagar o valor integral mesmo de uma passagem. Eles cobram o camarote, o que é específico para cadeirantes, eles cobram o valor de um camarote. Até nós já pagamos valor de suíte, que é um valor muito maior, para ele poder vir ao que é direito dele, que é gratuidade dele. Isso aí, o que a pessoa precisa fazer? Ela pode acionar que tem a carteirinha, atrás tem um número que ele pode fazer a denúncia, né? Ele pode ir na delegacia, ele pode ir no Ministério Público, porque assim, é isso que eu digo, quando a gente fala Marajoara falando da sua realidade, isso é muito a nossa realidade, né? Lá em Brasília eles não vão saber que o principal meio de transporte sabe, mas daí não sabe como é que a realidade, funciona, né? Então isso. A gente precisa tá levando essas questões, né, dessa informação. Mas, Max, eu não poderia sair desse podcast aqui, né? Não, mas ainda tem muita coisa pra gente falar ainda. A senhora ainda não vai sair, mas pode falar. Pode falar. Eu acho, depois então a gente conversa. Vamos lá, então. Tá, é porque assim, dentro do MIM, nós temos vários projetos, né? E tem vários parceiros que trabalham junto, né? Temos... Através do MIM já veio a PAI, conseguiu a vida da PAI para cá, né? Assim, a gente ajudou na mobilização, né? Foram pessoas que se engajaram para trazer a PAI. A gente mobilizou, ajudou, foi no meio rural. A PAI aqui, olha, eu não sei exatamente assim, te dizer o endereço. 30 de novembro, né? Agora não é. Mas vai ter um prédio novo, vai ter um prédio né? novo que aqui era
da Justiça, Sim. aqui do lado da panificadora Farias, na avenida, Sim. frente ao Miguel Bittar, as duas casas que estavam bem na esquina, Uhum. elas foram doadas sim, pela sim. Que era a casa Justiça. do promotor lá, né? Isso, elas foram doadas Tá lá, pela né? Justiça para a PAI. Então já está em Sim. reforma, então o Ah, prédio tá. da PAI vai Sim, ser lá. sim. Então nós já temos a PAI aqui, né? Isso. A ASBRE, né? A que é a ASBRE, Associação de dos Surdos. Surdos, que também tem um trabalho assim muito Já legal, temos né? o Instituto Mão de Mão Ouro, de Ouro né? Que é o também, Fabrício que trabalha Balheiro. com a questão de intérprete, Sim, né? aham. De Isso. formação no Marajó, Sim. inclusive, né? Exatamente. Tem um trabalho muito Aí legal. tem o Centro Aleph. Isso. Então são entidades que trabalham interligadas, digamos com assim. o né? mesmo objetivo, né? Exatamente. Às vezes em campanhas a gente trabalha junto, né? Mas cada um tem a sua ali Um trabalho individualizado. autonomia, né? Isso. E trabalho individualizado. Exatamente. E aí a minha tem vários projetos, que ela já falou alguns aqui. Um deles, que eu diria que é o que tem muita visibilidade aqui na Certo. cidade, pelo engajamento dos pais, né, isso aí, é o Marajó Azul. É, É, não é Marajó isso? Azul. Marajó Azul, que é esse trabalho, né? Essa Sim. camisa aqui é do ano passado, Do ano passado, 2023, né? Que inclusive essa nossa entrevista de hoje Era para ter ela sido no ano no passado. ano passado. Aí por falta de verba nós tivemos Sim. que Suspender a temporada. suspender a temporada, né? E graças a Deus a Lei Paulo Gustavo veio aí e nos ajudou, né? Então fale um pouquinho desse projeto aqui, da importância dele e da participação dos pais nesse projeto, aqui, do engajamento dele. Sim, esse projeto Marajó Azul, ele tem o objetivo que é difundir o autismo dentro do Marajó, né? Dentro do Marajó. Então, assim, o que é que a gente faz, né? A gente elege um tema por meio da comissão, né? Que a gente tem várias pessoas nos municípios, a gente elenca alguns temas, cada um dá a sua sugestão, depois esse tema ele entra em votação. Né, inclusive com a participação dos pais, né, porque tem vários pais, né, no Marajó ali, aqui, né, que fazem engajados, né, nessa causa. E aí a gente tem a Rose Pires, que inclusive é de Moaná, e ela é muito engajada na causa do autismo. A própria Gabriela aqui dentro, né, que também foi uma pessoa que iniciou esse trabalho sobre o autismo em Breves. Foi ela, né, por conta do filho dela, que teve o diagnóstico, né, e aos poucos, como ela diz, sozinha fui tentando ali, né, descobrir e aprender sobre a causa do autismo, o direito, enfim. E aí, esse projeto, ele acontece concomitante, escolhemos o tema e os movimentos e os municípios, eles procuram usar a mesma camisa para chamar a atenção do tema, né? Então, os pais, eles têm sido muito importantes nessa luta, né? Justamente pelo direito do seu filho, né? Por exemplo, hoje, por meio da Lei Berenice Piana, né, garante nutrição para eles, o atendimento ao pai, né? Tem uma série de garantias ali, as terapias, certo? E aí os pais, eles estão assim nessa luta, né? E a Gabi, por meio do movimento, né, nós criamos o primeiro grupo que foi realmente para chamar a atenção do autismo, né? Foi quando a gente iniciou escutando os pais, e aí os pais já, opa, meu filho tem direito, meu filho tá fora, né? Meu filho não tem atendimento. E aí inicia aí junto com a gente, com o movimento, a luta dos pais, né? Com a luta dos pais, e aí hoje algumas transformações já têm ocorrido, não em breves, mas no Brasil, eu posso dizer, pela luta dos pais, né? Então é muito importante que aí os pais, eles estejam ali envolvidos na causa, né? Porque também a gente não pode ficar em casa sabendo que o meu filho tem direito e eu não vá para a rua, né? Chamar atenção. Né? Não vá cobrar no Ministério Público, não vá cobrar na escola, né? Então o pai, assim, ele tem uma função primordial, né? Para poder, eu acho que assim, melhorar a questão do mundo, sabe, professor? Né? Porque a criança com autismo, às vezes, elas têm muitas estereotipias. E as pessoas não conseguem, olha para ela, né? Ver que ela tem os movimentos. Como eu digo que eu tenho vozes de mãe na minha cabeça, viu, Max Chard? De tantas mães que eu escutei.
Entendeu? E aí as pessoas dizem, mas Edivana, tu não tem nenhum filho, mas eu sou uma mãe e eu escutei outras mães. Exato. Tu entendeste? Eu escutei outras mães e eu, então, se as crianças precisam de determinada coisa, vamos abraçar essas mães, vamos trabalhar junto com elas para que as coisas possam realmente fluir. Mas, assim, é fundamental a participação dos pais, né? Para a efetivação das políticas públicas. Professora, vamos fazer aqui, eu sei que os dados assim no Brasil, no Marajó, eles são grandes, né? Mas eu queria que a senhora fizesse uma leitura aí e falasse um pouquinho desses dados, partindo se a senhora tiver os dados nacionais, os dados do Marajó, né? E aqui em breves também, se a senhora falasse um pouquinho dessas... Como eu relatei, em 2019, na Secretaria de Saúde não se tinha estatística, né? E aí a gente foi fazendo um estudo, mas assim, no Brasil existe uma prevalência, né? No Brasil não, no mundo, né? Existe uma prevalência que ele saiu, foi ano passado, em 2023, né? Que em cada 36 pessoas, uma é autista. É mesmo? No mundo, um dado global, né? Um dado global, que em cada 36 pessoas... Com algum grau de autismo. Dentro dessas 36, uma é autista. Né? Então, o que é que acontece? Breves, inclusive um grupo de pais fez um estudo que Breves pode provavelmente ter umas 3.000 e poucas pessoas com autismo. Né, se tu for levar em consideração a prevalência do estudo. Né? Então, olha só como é importante. Para se fazer política pública, é importante ter dados. É importante ter estudo, é importante ter uma estatística. População de, em média, 100 mil habitantes, pouco mais, né? 3 mil é um número significativo. E o último censo de 2010, porque ele não entrava autismo. Né? O autismo ele entrava como deficiência intelectual, né? Ele não era exatamente o autismo. Agora tem um específico. Agora tem um específico, mas assim, ainda não é preciso. Porque o IBGE ele trabalha com mostra de domicílio, né? É verdade. Então, tipo assim, na minha casa foi perguntado se tinha pessoa com autismo. Na casa das minhas amigas que têm filhos, não. Aí não vai aparecer esse dado. Então, assim, ainda não é algo preciso, mas... E professora, para os pais ou para aqueles responsáveis por crianças, ou que, hoje eu já li alguma coisa e parece que meu filho, meu sobrinho, ele tem algumas características que são próprias do autismo. Como é que eu faço? A quem ele deve pedir socorro ou pedir informações? De que maneira ele pode fazer essa verificação? Ele pode entrar em contato diretamente com vocês? Pode. Para que tenha um atendimento especializado. Isso. Né? Explica esse ponto aí. O primeiro lugar que ele deveria ir e ser bem acolhido e ter um atendimento e sair de lá com uma orientação, né, ou encaminhamento é um posto de saúde. Né? Então, as famílias elas precisam procurar um posto de saúde, né? E dizer que o seu filho tem um atraso no desenvolvimento, que ele apresenta algumas características. Essa é a primeira porta de entrada. A gente sabe que a escola também é um lugar muito importante, né? Porque o pai, ele percebe alguma coisa em casa e o professor também percebe algo na escola, né? E aí, mas o primeiro lugar seria o posto de saúde, tem que ser o posto de saúde. Mas é claro que o movimento também tem o seu projeto, né? Que é de acolher essa família. Então, ele acolhe a família, ele aplica o mapeamento, né? Aí ele orienta essa família, ele faz o encaminhamento. A gente tem uma parceria com o CAPES, né? Onde a gente tem um montante para entrada no CAPES, né? Então a gente já agenda isso, né? A gente tem um agendamento com o CAPES, né? Então escutamos a família, né? Segundo a família, a partir do que ela diz, né? A gente só relata o que a família diz, a partir de algum documento que vem da escola, junta, passa pela enfermeira que vai acolher a mãe, é um acolhimento na área da saúde, que a gente tem também uma enfermeira lá, e ela faz o encaminhamento para o CAPES.
E aí o CAPES já vai passar pela médica. Sim. E aí a médica já vai dizer todos os caminhos que a mãe precisa. Olha, seu filho precisa fazer um exame, um bero, seu filho precisa ter um relatório do psicólogo, do fonoaudiólogo, ele precisa fazer um exame, terminando, retorne, né? Então o CAPES, ele tem contribuído sim muito, né? Antes o CAPES, inclusive, da gente fazer esse trabalho, ele não tinha atendimento para criança. Hoje o CAPES já tem, já é uma porta de entrada para as crianças, né, em busca de diagnóstico. Certo, então quer dizer que tem hoje, graças a Deus, a gente tem uma rede de amparo a essas famílias, né? Sim. Seja através do posto de saúde, da escola, através da MIM, né? Então, os pais que sentirem essa necessidade, qualquer pessoa que queira, né, pode procurar uma dessas 3 portas aí, né, de entrada, e para que ele tenha um diagnóstico correto, porque só a partir dessa consulta com os especialistas, né, da criança ou da pessoa que vai fazer esse atendimento, é que você vai ter um diagnóstico definitivo, né? Com certeza, é o médico que dá, né, o diagnóstico definitivo, né, sobre a criança com autismo. E é interessante ressaltar, Max, que é muito importante o diagnóstico, porque a partir do diagnóstico, né, a criança também vai ter os seus outros direitos, que enquanto não era pessoa com deficiência, né, não tinha, por exemplo, a questão do passe livre, o benefício de prestação continuada, a um profissional de apoio, a terapias específicas, né, que hoje são terapias baseadas em evidências, né, que é trabalhado com esse público. Mas assim, Max, em breves, e no Marajó, a gente ainda precisa muito disso. Tu entendeste? Do próprio acesso ao diagnóstico. Né? É muito dificultoso ainda. Né? E para além disso, precisa da terapia. Porque é a terapia que vai dar qualidade de vida. Breves, por exemplo, precisa bastante. Breves, nós não temos exatamente a terapia específica para essa pessoa. Né? Na área da saúde. Precisa se ter, né, para que ele possa ter melhor desenvolvimento. Então, assim, a gente precisa falar disso, porque sem isso não há tanto desenvolvimento. Né? Eu, por exemplo, tenho 2 sobrinhas com autismo. Nenhuma não participa. Entendeu? Se tivesse, com certeza seria melhor para a vida dele. Existem famílias que ainda não foram contactadas por vocês, que continuam ainda com algum filho, algum parente ainda fora de todo esse processo aí, inclusive da escola, não tem aqui na cidade? Com certeza, e assim, uma das barreiras é a família, é difícil para a família, né? Família perceber, né? Olha que o seu filho olha que o seu filho tem ali alguma característica, alguém diz, não, deixa para lá, é tolice, né? Não deixa, ainda é muito criança. Então, assim, inclusive os próprios estudos científicos, eles dizem que quanto mais cedo a criança for diagnosticada, que quanto mais cedo as crianças tiverem acesso às terapias, à escola, mais ela vai se desenvolver, entendeu? Então, por isso que é importante que os pais, né, não pensem na questão, porque o meu filho tem autismo. Não, o seu filho, ele precisa se desenvolver. A gente precisa trabalhar para que ele seja uma pessoa que esteja nos espaços escolares, que ele tenha autonomia, né, Max? Porque enquanto pai, será que nós vamos estar para sempre aqui? Não, né? Então, a gente precisa buscar aí esse atendimento. Exatamente. Professora, a senhora falava agora um pouquinho da importância da família, né? Dela ter esse diagnóstico, ter esse acesso, porque às vezes a própria família impõe barreiras, né, para esse diagnóstico aí. Mas eu queria falar um pouquinho especificamente da sua família. Sim, né? Com certeza. Porque assim, a senhora você é casada com o Marcelo Nemer, né, que é um amigo nosso, tem 3 filhos. E, como a senhora já falou, eu sou ligada 220, eu tô aqui, eu quero fazer um projeto pra cá, eu tô com a Edivana, como é que tu dá tempo? Tu tem tempo de fazer? É porque eu sou assim mesmo, eu sou ligada, eu sou elétrica, né? Sou elétrica. Mas tem todo esse apoio também por trás, né? Apoio do seu marido, como a senhora falou. Sim. A pessoa tem 50 cadeiras de roda lá em casa guardadas, porque ele não tinha. E ele ainda ajuda a carregar, mas então é importante também. Então, queria que a senhora agradecesse também, né? Falasse um pouquinho dessa sua relação, da sua família, dos seus filhos aí, com relação a esse seu trabalho. Não disse que ele era curioso. Não, mas é bom, eu quero saber também. Assim, né?
Olha, eu Vocês sempre estão juntos há digo, quanto tempo? há 23 anos. Eu sempre digo assim que, olha, eu faço tudo no mundo, mas os meus filhos eu não esqueço um segundo. Então eu sempre eu tô ligado no 220, mas eu sou mamãe Big Brother, eu digo. Eu sei onde tá, o que tá fazendo. Eu sou testemunha disso. Sou mamãe Big Brother, né? Então, é assim, inclusive a minha família, né, ela é muito importante nesse trabalho. Assim, e os meus filhos desde cedo conviveram com isso. Quando eu trabalhava no Centro Aleph, né, apresentações, vamos lá participar junto, vamos fazer, tá faltando um para participar, vem aqui ser o par na dança, né? Ah, vai ter uma atividade, mamãe, deixa eu ajudar a senhora a fazer tal coisa, cortar, recortar, montar, né? Então, eles sempre foram muito presentes aí nessa minha militância, né? E eu sempre digo, não adianta a gente dizer para o filho o que tem que fazer. A gente tem que viver junto com eles, verdade, né? Qual é o nome deles, dos três? É a Marcele Nemer, né? Que tem 18 anos hoje, né? Cursa psicologia. Tem o Fernando Nemer, né? Que ele se formou em fisioterapia. Né? E tem a Manuela, de 14 anos. E aí eu digo assim, aí outro dia uma pessoa disse, mas você é professor e os seus filhos não? Aí eu disse assim, mas sabes o que eu acredito assim, não digo o que é para fazer, mas assim, é a convivência do que é necessário, né? Eles veem, por exemplo, é importante o fisioterapeuta. Por exemplo, o meu filho, ele é fisioterapeuta por conta do meu pai, porque ele teve AVC, né? Ele teve uns 3 AVCs e ele passou 10 anos usuário de cadeira de roda. E aí ele disse, eu preciso escolheu a profissão também por conta do meu pai. Então, o primeiro semestre que ele foi para Belém estudar, quando ele chegou, ele já veio mexer nele. Já veio trabalhar, ajudar o avô, não, eu vou ajudar. E ele estudava e chegava e vinha, né? Legal. E vinha, ajudava, e E aí, na pandemia, né, ele veio a falecer. Mas a mesma coisa acontece com a minha mãe, que ela também tem uma sequela de AVC. E ele chega e vem, corre para lá ajudar. Né? Então, assim, é muito também dessa vivência, né? Por exemplo, o psicólogo é muito importante para a pessoa com autismo. Eu digo, olha, Fernando, o Fernando, assim, ele adora trabalhar com idoso. Ele ama. E mamãe, eu posso fazer uma especialização para idoso? Meu filho, se você gosta disso, com certeza, né? Tem todo o apoio. Então, eu tenho meus 3 filhos, né? Mamãe Big Brother ligada no 220, né? Tenho meu esposo. Então, eles foram muito importantes, assim, né? Nessa minha caminhada, né? A gente sabe que uma mulher, ela tem várias atribuições, muitas, né? Inclusive, né? E assim, meu esposo também. Ele compreende isso perfeitamente. Até colabora, né? Contribui. Sim, eu sempre digo, eu amo fazer isso. Entendeu? Então eu trabalho para receber o meu dinheiro, né? Trabalho nessa causa remuneradamente, mas também me deixa feliz e realizada. É fazer isso. A minha realização não é ir para festa ou ir no bar, né? Quer me deixar feliz, deixa eu estar ali. Fazendo meu projeto, meus projetos, isso assim, né? E aí, por exemplo, chega a cadeira de roda, olha, Marcelo, chegou a cadeira de roda. Consegue um carro, até os amigos dele já são nossos parceiros. Consegue um carro, né, para eu buscar as cadeiras lá, ele vai, né? Consegue, vamos carregar, ele aciona o pessoal que trabalha às vezes na CEOB. Ei, pessoal, vamos carregar a cadeira, chega dia de sábado, né, eles estão disponíveis. Vamos lá carregar as cadeiras, né? A gente vai levar a cadeira para Bagre, me ajuda, né? Vamos levar para o Porto. Então, assim, tem toda essa integração. Logística toda está junto ali. Né? Tenta ajudar, né? Com certeza, e o meu filho também, né? Quando vem, ele já vem para o atendimento. E esse financiamento, por exemplo, desses transportes, como é que vocês fazem? Olha, a gente às vezes consegue, por exemplo, para Melgaça, eu ligo para minha amiga, para ela dizer, Divana, bora trazer em tal barco, né? Aí a Vamos Bagre, a gente sempre busca ali uma parceria, né? Olha, o projeto da fisioterapia, sabe quem eram os nossos parceiros que iam levar as meninas, a fisioterapeuta na casa? Os taxistas. Fizemos uma parceria com os taxistas, muito bacana. Tal dia, tal hora. Aí o taxista ia, levava a fisioterapeuta e ia buscar de volta. Ela com os materiais dela lá. Então, assim, a gente busca sempre inserir a comunidade, né? Nessa questão desse trabalho voluntário. E especialmente, assim, a minha família, né? Que sempre apoiou. E olha, eu acho interessante essa questão. Além da formação profissional, eu acho que essa formação humana, acho que é necessária. É o caso, por exemplo, do teu filho, né? Ele já estava aprendendo, mas ele vinha aqui com o avô dele, né?
E aí fazia o tratamento. Então, esse lado humanístico ou humanitário, eu acho que é fundamental, né? E tu acha que isso é herdou de ti também isso aí, ou do convívio lá com a tua família, né? Da relação que vocês têm, assim, de muita harmonia, de compreensão, né? De ajuda mútua. Eu acho que, assim, sempre vem muito, né? Eu vejo meus filhos assim, né? Que eles tentam buscar uma profissão, né? A partir do que eles veem da necessidade. Sim. Né? E com certeza, assim, é um divisor de água para eles, né? Escolher a profissão, mas assim, essa questão humana, né? Sim. Ela é muito importante, né? Para além dos meus filhos, assim, para toda a comunidade, né? Porque, gente, a gente vive num mundo assim que eu disse, acontece alguma coisa, eu digo, meu Deus, mas que mundo é esse, né? Que mundo nós estamos vivendo, né? De pessoas, às vezes, tão perversas, tanta coisa ruim, né? E às vezes, né, grandes profissionais que têm um conhecimento técnico enorme, mas não tem esse lado humano, por exemplo, entendeu? Não tem essa sensibilidade de ver o sofrimento do outro e sentir o sofrimento do outro também. Sim, a gente tem que ficar, exatamente. É isso que eu digo. Então, para além da formação técnica, é preciso essa formação humana. E isso vem, claro, de berço, naturalmente. Você melhora isso no decorrer da sua profissão e tal, ou da sua vivência. Sim. Mas é necessário também que haja esse lado humano em casa, né? E você percebe isso. Isso é fundamental na formação da personalidade de qualquer indivíduo, né? Sim. Em casa, no convívio da família, você vai aprendendo a ser um ser humano melhor, né? Exatamente. Bom, professora, infelizmente nós estamos quase no final do nosso horário. Mas a senhora falou, eu não posso esquecer de falar... Da minha família. Era. Mas eu estava aguardado no final mesmo. Que é fundamental na minha vida. Da maneira que a senhora... Não, que é fundamental na minha vida, né? Eu tenho todos os meus trabalhos, por exemplo, tenho trabalho de manhã, trabalho à tarde, trabalho voluntário. À noite, às vezes, né? Ontem, por exemplo, saí de foi para o trabalho lá no movimento. Né, eu trabalho no sábado voluntário, né, mas eu tenho assim a minha família que ela é tudo para mim. E esse teu trabalho, né, só foi possível por conta da família que tu tem, né? Sim, que me apoiou, né? Que dá o suporte. Que eu digo, eu quero viajar, né? Eu vou lá em Salvaterra, inclusive agora, né? Em abril, já está agendado para maio para Anajás, né? Eu vou viajar, né? Então, eu preciso ali deixar as coisas organizadas para minha família, para que tudo ocorra bem, né? E como é que tu consegue fazer isso aí? Esses horários, por exemplo? Tu organiza isso tranquilamente? Eu sou organizada para poder dar conta, Eu digo às vezes, olha, sábado à tarde é o único dia que assim eu tiro, né, para tentar, mas tem dias que ainda tem uma reunião, uma reunião do movimento, né, mas organizo, né? Acho que a gente precisa conciliar para que as coisas deem certo, né? Quando se faz aquilo que gosta, né, que te faz feliz, eu acho que a gente nem... os horários não importam muito, né? Isso, né? Bom, professora, a gente queria agradecer a sua presença aqui, né? Dentro desse nosso projeto do podcast Breves Histórias, a gente procura também levar esse lado dos projetos sociais, né? Porque é importante, são projetos importantes que ajudam a comunidade, às vezes tapam lacunas que deveriam ser preenchidas pelo poder público, e às vezes o poder público não chega, mas as ONGs, as associações, né, os sindicatos, enfim, essas outras pessoas estão fazendo outros trabalhos e chegam até a sociedade. Então a gente precisa dar visibilidade, né? Não só na parte social, mas na parte esportiva, cultural, enfim. Então, para nós foi uma honra muito grande poder recebê-la aqui, ficar sabendo desse seu trabalho tão especial, né, que já está colhendo frutos. A gente só tem que lhe agradecer, a você e a toda a sua equipe, né, a equipe do MIM, e que vocês continuem com essa garra, com essa vontade, com esse brilho no olhar que a gente vê quando conversa com a senhora, de ver essa vontade, sabe? Esse brilho é algo que você gosta de fazer, que você faz com todo o amor, com todo o carinho. Então, lhe agradecer, muito obrigado por sua presença, né, professor? Exatamente, a gente fica feliz por poder, de alguma forma, embora de uma forma também bem, diria, pálida, mas contribuir para divulgar, né, esse trabalho que vocês desenvolvem aqui. Muitas coisas, por exemplo, não sabia, né, porque tomei conhecimento agora, e certamente alguns dos nossos inscritos aí no canal
certamente também vão tomar conhecimento disso e de repente se sente, né, atraído para querer ajudar também, e aí ampliar também esse projeto. Então, Edivana, é uma satisfação muito grande, né, estar aqui contigo, né, tu tens realmente essa gana, né, de fazer as coisas. Eu acho que isso é fundamental, né, e eu acho que Breves tem que te agradecer. E muito, né? Não só Breve, né? Porque está se estendendo aí, Marajó, de repente. todo o estado, né? Brasil. Se Deus quiser, a gente vai ter aí um movimento ampliado agora, né? Com essa, a partir desse teu empenho pessoal, né? E agradecer mais uma vez pela participação, de disponibilizar o teu tempo, que já é curto, né? Estar aqui com a gente nesse momento, tá, Edivana? Muito obrigado pela tua presença, né? Aqui no nosso canal. Gente, eu que agradeço, né, estar com vocês hoje aqui compartilhando, né, eu digo assim que é sempre um prazer, né, a gente está falando da nossa vida, né, assim, pessoal, profissional, né, do nosso trabalho, né, e agradecer por esse trabalho tão relevante, né, eu sempre digo que a informação, ela é tudo. Né? Se eu consigo fazer com que as informações cheguem até as pessoas, né, eu estou contribuindo de uma forma muito significativa, né, e foi muito legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Gente, né, maravilhoso, né, agradecer o professor Valdir, né, que também contribuiu aí para a minha vida profissional. O professor Valdir, que foi teu professor, foi professor dos teus filhos. Dos meus filhos, né? Aí como ele disse agora, não fala, é que vão pensar que eu sou velho. Não tem problema, gente, não. Para mim é uma satisfação muito grande, sem dúvida. Agradecer o Max, né, que é um grande músico, né, aqui na nossa região, uma referência musical. No Marajó, aí, o homem toca bem, né? Então, assim, gente, muito agradecida mesmo, gratidão por esse momento, tá? Em poder, a gente poder juntos levar aí essa informação para nossa comunidade, tá? Muito obrigada e parabéns pelo projeto. Obrigado, professora. Obrigado. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um podcast Breves Histórias. Hoje recebendo a professora Edivana Vieira Praia. Assistam o programa, compartilhem, inscrevam-se no canal e aguardem mais um episódio do podcast Breves Histórias. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.